Você pode estar atrasando o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Eu quero te explicar nesse vídeo aqui 4 atitudes que você pode tomar para acelerar esse cumprimento e entender que muitas vezes Deus, ele ainda não te entregou aquilo que você tanto está pedindo ou aquilo que ele te prometeu, porque você ainda não se posicionou. Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou Carol Frutuoso e eu queria muito que você entendesse uma coisa. Deus, ele é pai e ele não é um pai inconsequente. Ele não vai entregar algo para você que você ainda não tenha maturidade para receber. Eu sou mãe, né? Tenho uma filha de 11 anos e já fiz algumas promessas para minha filha. Acontece que minha filha ainda não tem estrutura para receber aquilo que eu prometi para ela. Então, entre a promessa e o cumprimento dessa promessa, existe um processo. E talvez é isso que você não entende e fica questionando a Deus por que ele prometeu algo já faz tanto tempo e ele ainda não cumpriu. E você acha que Deus mudou de ideia, que Deus se arrependeu, que Deus se esqueceu de você. A Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso falaria Deus e não cumpriria? Não, minha querida, Deus não é menino. O que acontece é que, infelizmente, às vezes nós mesmas atrasamos o cumprimento daquela promessa de Deus. Eu quero te falar nesse vídeo 4 atitudes que você pode fazer para acelerar o cumprimento dessa sua promessa, para que você se posicione e possa receber aquilo que Deus prometeu. Então, presta muita atenção nesse vídeo, porque todas essas atitudes que eu vou te passar, eles estão baseados aqui, na palavra de Deus. E se você se posicionar da forma certa, você vai fazer sim com que a bênção seja cumprida na sua vida de forma mais rápida. A primeira atitude que você precisa ter é a obediência. A obediência, ela abre portas que dinheiro nenhum abre. A obediência abre portas que contato não abre, que influência não abre, que beleza, inteligência não abre. Quando você decide se posicionar em obediência a Deus, o Senhor se agrada do seu coração e o Senhor não vai entregar nada para ninguém que esteja com o coração desobediente a ele. Olha, em Deuteronômio 28, 1 e 2 fala assim: se você obedecer-lhes a voz do Senhor e cumprir os seus mandamentos, então as bênçãos prometidas por Deus virá sobre ti. Escuta isso aqui, Deus prometeu a terra prometida ao povo de Israel. Só que uma geração inteira ficou de fora dessa promessa. E por quê? Números 14, 23 fala: não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Ou seja, eles também tinham uma promessa de Deus, mas eles não tinham o quê? A obediência e a fé. Não basta você ter uma promessa, você precisa viver de forma compatível para receber essa promessa. Então, às vezes, você tem uma promessa da parte de Deus, só que a gente vive de uma forma que as nossas atitudes só atrasam aquilo que Deus tem pra gente. Então, quer acelerar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida? Comece obedecendo ao Senhor. E a obediência, às vezes, são coisas pequenininhas que Deus pede para você e você não consegue obedecer, não consegue largar. Às vezes Deus fala para você não entrar naquele lugar, às vezes Deus fala para você não enviar aquela mensagem, Ele fala para você sair daquela mesa, se desfazer daquela amizade, porque aquilo tá te levando para um lugar longe do Senhor, mas às vezes eu ou você não está disposto a obedecer. Deus, ele dá sinais, Deus, ele fala conosco, Deus, ele nos dá direção. Você sente no seu espírito quando aquilo não convém fazer, quando aquilo não vem da parte do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele vai te ensinando diariamente, dia a dia aí na sua rotina, o que fazer, o que não fazer. E às vezes a gente pensa que a obediência é só uma coisa extremamente grande, e é naquelas coisinhas pequenininhas ali que a gente está deixando de obedecer ao Senhor e está atrasando o cumprimento de uma promessa de Deus na nossa vida. A segunda atitude é a preparação e a organização. Eu amo falar sobre isso porque foi isso que Deus tratou em mim antes dele cumprir as coisas que hoje eu estou vivendo. Enquanto eu não estava preparada para sustentar aquilo que eu pedia para Deus e aquilo que Deus tinha me prometido, a promessa nunca chegava. E Deus não vai entregar nada para você se você ainda não tem maturidade, ainda não tem estrutura para sustentar o que ele tem para você, o que você tanto pede para ele. Como eu falei, entre a promessa e o cumprimento dela, existe um processo. É dentro desse processo que você se prepara para receber essa promessa. Deus, ele não está preparando nada para você. O que Deus tem para você já está pronto, mas talvez é você que não esteja pronta ou pronto para receber aquilo que Deus tem para você. Se Deus te entregar hoje
aquilo que você tanto pede, ou aquilo que ele já te prometeu, você vai se manter firme ou você vai sair da presença do Senhor? Porque às vezes Deus não nos dá algo ainda, porque ele sabe que se nos der, vai nos perder. Acha que entre entregar algo e perder você, ou deixar você na espera, o que é que Deus vai escolher? Eu sei que vou dar para minha filha hoje uma coisa, que eu sei que ela vai se perder, porque ela não tem maturidade para receber, acha que eu vou dar? Eu, que sou mãe aqui na terra, imagina Deus que está no céu, que conhece o seu coração, que conhece o seu secreto, que conhece a sua mente, conhece os seus desejos. José, antes de virar governador do Egito, ele passou por um longo processo. Não sei se você, creio eu que você conheça a história de José, mas antes de José viver o cumprimento de uma promessa, primeiro José ele foi jogado no poço, depois José ele foi vendido como escravo, depois José ele foi preso por conta de uma difamação, uma calúnia que fizeram contra ele. Ou seja, José sofreu rejeição, sofreu abandono, sofreu injustiça. Tudo isso que ele estava passando era preparação para ele ter maturidade e sustentar o que vinha depois, que era governar ali o Egito. Se Deus falasse para a gente, tudo que a gente vai passar antes de se tornar aquilo que Deus quer, antes de cumprir aquela promessa, talvez a gente não quisesse, porque a gente quer crescer, a gente quer prosperar, a gente quer restauração, a gente quer cura, mas a gente não quer passar pelo processo necessário para que isso aconteça. Então essa para mim é uma das atitudes que mais impacta no atraso da promessa de Deus na nossa vida, é a falta de preparação. Quando você começa a se organizar, o céu começa a ver que você está entrando em um processo de preparação para receber aquilo. Vou dar um exemplo bem simples para você entender. Você quer comprar um carro. Você tem o desejo de comprar um carro. Isso pode ser com qualquer tipo de coisa, tá? Mas eu vou dar um exemplo material para ficar mais claro para você entender. Você quer comprar um carro, mas você sequer tem a carteira de motorista. E aí você ora a Deus, você pede a Deus, ou até o próprio Deus já prometeu a você que ia te dar um carro, mas já faz tanto tempo isso e você não vê nada acontecer. Mas você está se organizando para isso? Você já está se preparando para receber esse carro ou essa promessa? Ou você está esperando a promessa chegar para depois você se preparar para ela? As coisas com Deus não acontecem de trás para frente, não. Elas têm uma sequência. Então, você está esperando algo em Deus, você está esperando um relacionamento em Deus, você está esperando a restauração em Deus. Se prepare, comece a mudar você por dentro. Comece a se organizar, e se organizar vai depender muito aí do que você está esperando, mas se organize espiritualmente, se organize financeiramente, se organize sua postura, seu posicionamento. Outra atitude que, se você tomar, você vai acelerar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, é aprender a depender em Deus. Essa atitude também é outra atitude que Deus me puxou de uma forma e tem ensinado até hoje a depender dele, porque quando a gente quer dar uma mãozinha para Deus, quando a gente não sabe depender do Senhor e acha que é da nossa forma, que é a forma correta de resolver as coisas, mal sabe a gente que a gente está atrasando ainda mais aquilo que Deus quer. A Bíblia fala, em Gênesis, Abraão e Sara tinham uma promessa, mas eles não souberam esperar em Deus, eles não souberam depender do Senhor, eles quiseram dar uma mãozinha para Deus, dar uma ajudinha para Deus, sabe aquela forcinha que a gente quer fazer para que as coisas aconteçam de forma mais rápida? Qual foi o resultado da mãozinha que Abraão e Sara deu para Deus? Foi o nascimento de Ismael. Ismael não era a promessa que Deus tinha para Abraão e para Sara, mas o medo de não acontecer fez com que Sara ficasse extremamente preocupada e quisesse agir da forma dela. Resultado, ela entregou a sua serva para Abraão, para se deitar com ele e gerar um filho para ele. Depois de muito tempo, foi que a promessa se cumpriu na vida de Sara e veio Isaac. Presta bem atenção nisso aqui. Toda vez que a gente tenta fazer com que aquela promessa ela se cumpra na nossa força, na força do nosso braço, a gente acaba criando atalhos que vai trazer consequências para a gente e talvez nos coloque no final da fila. Então Deus, ele quer que você confie nele. Depender é confiar. É ter a plena convicção que Deus, ele vai fazer o melhor para você, é confiar na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E às vezes Deus te coloca em situações justamente para te ensinar a depender dele. Como é que a gente depende de Deus se está tudo maravilhosamente bem? Se a gente controla tudo, se a gente tem tudo sob o nosso controle. Deus permite certas situações que saiam do controle justamente para que a gente tenha a oportunidade de confiar nele e saber que aquilo saiu do nosso controle. Mas que aos olhos de Deus nada se escapa e que está tudo dentro do controle dele. E a quarta e última atitude, que se você tomar,
você com certeza vai acelerar as bênçãos de Deus na sua vida, é a consagração a Deus. Ó, lá em Josué 3:5 fala aqui: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Se santificar significa o quê? Se consagrar. Significa, primeiro, Deus, alinhamento com o céu, viver uma vida separada para Ele. Tem muita gente que quer viver o cumprimento de uma promessa espiritual, por exemplo, só que está com a vida totalmente desconectada com Deus. A promessa de Deus não se trata só sobre receber coisas, mas também se trata sobre se tornar alguém. Se Deus tem uma promessa na sua vida que você vai se tornar alguém, seja dentro da igreja, do ministério, da sua família, um chamado pastoral, uma grande empresária, algo que Deus prometeu sobre quem você vai se tornar, você precisa não só se preparar, mas se santificar, se consagrar para Deus. E uma coisa está ligada à outra, porque se consagrar é você se preparar. Consegue entender que o mundo espiritual, ele acontece com ordem e decência, que existe um processo a ser encarado aí antes do cumprimento de uma promessa? Quando Deus promete algo para a gente, às vezes demora muito tempo, porque a gente ainda não está pronto. Enquanto não estivermos pronta, não temos capacidade, não temos maturidade para sustentar aquilo. Eu tenho certeza absoluta que Deus fez promessas na sua vida. A pergunta que eu quero te fazer de forma muito sincera e honesta é: essa promessa ainda não aconteceu porque Deus se esqueceu do que falou para você? Ou será que é porque Deus está esperando o seu posicionamento? Porque às vezes a gente pede restauração a Deus, restauração de um casamento, restituição das finanças, cura emocional, cura espiritual. A gente pede direção da parte de Deus, mas ainda falta a gente desenvolver obediência, dependência ao Senhor, maturidade, preparação, consagração. Então Deus me trouxe nesse vídeo aqui para falar para você hoje que a sua promessa, ela não está atrasada. Fica tranquila, fica tranquilo. Tá tudo dentro do tempo certo de Deus. Mas existe algo que você pode fazer enquanto você espera, que é se posicionar. E é como eu falei durante todo esse vídeo: se posicione obedecendo, se posicione se preparando, se posicione se consagrando e dependendo do Senhor. Se você tem promessas da parte de Deus que ainda não se cumpriram e você quer se posicionar, posicionar a sua identidade, a sua postura, a sua fé, eu posso te ajudar com isso. No meu processo de preparação, de amadurecimento, antes de viver a restauração do meu casamento, antes de Deus devolver a minha família, eu passei por um longo processo de resgate de identidade, de cura, de obediência, de renúncia. E hoje eu estou vivendo o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Tudo isso que Deus fez comigo, eu coloquei dentro de um devocional chamado De Volta ao Jardim. São 30 dias tratando a sua identidade, tratando as suas emoções, a sua fé, o seu posicionamento em Deus, para que você se enxergue como filha, quebre ciclos aí de autocondenação, de culpa, consiga esperar com paciência em Deus, seja uma promessa, seja a restauração do seu casamento, seja ser encontrada por um homem de Deus, se você ainda está na espera do Senhor, ainda é solteira. Enfim, esse devocional é sobre você voltar para o lugar de filha, voltar à sua origem e ficar pronta e apta para Deus entregar aquilo que Ele tanto promete para você. Vou deixar o link aqui embaixo, também vai estar aqui embaixo o meu Instagram, caso você queira ficar mais próximo a mim. E eu espero muito que esse vídeo ele tenha falado ao seu coração. Essas atitudes foram atitudes que eu tomei quando eu estava no meu processo, que Deus colocou no meu coração para dividir com vocês, porque isso é muito sério. Tantas e tantas pessoas aí vivem murmurando, vivem reclamando. Olha que eu nem falei sobre a murmuração, tá? Murmuração atrasa demais as bênçãos de Deus na nossa vida. Tenha muito cuidado. Às vezes o que você está vivendo é uma situação que Deus te deu para te dar uma oportunidade de se posicionar diferente. E às vezes a gente não enxerga isso, a gente só faz reclamar, dizer que a gente está esquecida, dizer que a gente está atrasada, dizer que talvez não vai se cumprir aquilo que Deus prometeu. E tudo que Deus quer é um posicionamento seu, é que você se posicione como uma filha e tem estrutura para poder sustentar o que Deus já tem pronto para você. Eu espero de todo o meu coração que essa palavra ela seja aplicada aí no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreve aqui nesse canal e dá um like nesse vídeo. Toda semana eu estou trazendo vídeo aqui daquilo que Deus coloca no meu coração para transbordar para vocês. Eu espero muito que ajude a sua vida. Então, olha, um beijo no seu coração. Fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.